Olá, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos começar uma série de questões sobre padrões. Como assim? Para quem não sabe, padrões são um dos conteúdos que mais caem na prova da UBMAP. Identificar padrões nas questões. Talvez seja o conteúdo que mais aparece de todos, mas com certeza aparece bastante nos três níveis, no nível 1, no nível 2 e no nível 3. Então, se você está estudando para essa prova, sugiro que acompanhe o vídeo e, além disso, tente resolver todas as questões que aparecerem aqui antes mesmo da gente começar a ler. Por quê? Porque assim você já pratica para a prova e, independentemente do nível em que você esteja, sugiro que tente fazer as questões. Então, se você está no nível 1 e cai aqui no vídeo uma questão do nível 2, tente fazer. E vice-versa, se você está no nível 3 e aparece uma questão do nível 1, não é perda de tempo tentar fazer, beleza? Dito isso, vamos agora às questões. Para começarmos a aquecer, vamos resolver uma questão da UBMAP 2010 que caiu no nível 2. Um certo mês tem 5 segundas-feiras e 5 quartas-feiras. Em que dia da semana cai o dia 26 desse mês? E aí você tem as alternativas. Bom, essa questão é bem simples. Pensa o seguinte, um mês geralmente tem 30 ou 31 dias, com exceção de fevereiro. Fevereiro tem 28 dias ou 29 se o ano for bissexto, mas em geral os meses têm em média 30 ou 31 dias. E a gente geralmente diz que um mês tem 4 semanas, aproximadamente 4 semanas. Só que para que um determinado mês tenha 5 segundas-feiras, é interessante a gente supor, simplesmente supor, que esse mês começa na segunda. Por quê? Veja aí como que vai ficar esse mês. Você tem aí então um exemplo do calendário desse mês que começa na segunda-feira, dia 1, e lembrando que cada semana tem 7 dias, então domingo, dia 7, encerra a primeira semana, dia 14 encerra a segunda semana, dia 21 a terceira e dia 28 a quarta. Dia 29 vai ser exatamente a quinta segunda-feira desse mês. Então esse mês aí de 30 dias vai ter 5 segundas-feiras. Só que tem um detalhe. Veja que quartas-feiras esse mês aí vai ter apenas 4. E a questão falou para nós que o mês tem 5 quartas-feiras. Então vamos imaginar aí que esse mês não tenha 30, mas sim 31 dias. Por quê? Porque dessa forma a gente perceberá que tanto segunda quanto quarta-feira aparecem nesse mês aí 5 vezes. E agora veja que interessante. Se segunda-feira for o dia 1 desse mês, quarta-feira vai ser o dia 31 desse mês. E repare que não existe outra configuração possível de modo que a gente consiga ter 5 segundas-feiras e 5 quartas-feiras num determinado mês. Ou seja, vamos imaginar que esse mês começou no domingo. Nesse caso, o último dia do mês seria terça-feira, dia 31, e portanto teríamos apenas 4 quartas-feiras. Então, sem dúvida alguma, a única configuração possível que a gente tem de mês, de modo que cada mês aí tenha 5 segundas-feiras e 5 quartas-feiras, é essa que está aí apresentada. E agora o dia 26 fica fácil de perceber, cai na sexta-feira. Mas ainda que você não fizesse o esboço desse calendário, era só pensar o seguinte. Bom, segunda-feira é dia 1, domingo é dia 7. Então dia 14 também vai ser domingo, dia 21 vai ser domingo, 22 é segunda, 23 terça, 24 quarta, 25 quinta, 26 sexta-feira. Resposta correta dessa questão, letra E. Nossa próxima questão é da UBMAP 2010 que caiu no nível 1 e mais uma vez é sobre calendário. Paula iniciou um programa de ginástica no qual os dias de treino são separados por 2 dias de descanso. Se o primeiro treino foi em uma segunda-feira, em qual dia da semana cairá o 100º treino? E aí você tem as alternativas. Pois é, agora vai complicar um pouquinho, mas não é nada demais por enquanto. Repara o seguinte, o primeiro treino foi realizado numa segunda-feira e a gente vai representar esse treino com a letra T. Agora repare que um dia de treino é separado por 2 dias de descanso. Então a Paula treina, descansa 2 dias, treina, descansa 2 dias e assim esse padrão se repete. Treino, descanso, descanso, treino, descanso, descanso. Então, a cada 3 dias, a gente tem um treino. E esse padrão de treino, descanso, descanso se repete ao longo dos dias, como a gente pode perceber aí. Então, a cada 3 dias, a Paula realiza exatamente um treino.
A pergunta agora é a seguinte: em qual dia da semana cai o treino número 100? Bom, como a cada 3 dias a Paula realiza um treino, é natural que a gente pense que em 300 dias a Paula vai realizar 100 treinos, porque a cada 3 dias um treino é realizado. Então, em 300 dias, a Paula realizaria 300 treinos. Só que repare o seguinte, nesses 300 dias, os 2 últimos dias seriam dias de descanso. Então, o último treino da Paula ocorreria no dia 298. Veja aí que os 2 últimos dias, 299 e 300, Paula está descansando e não realizando treinos. Então, no dia 298 ocorre o 100º treino da Paula. E agora a gente pensa em que dia da semana cai o dia 298, sabendo que o dia 1, o dia que Paula realizou o primeiro treino, foi numa segunda-feira. Bom, então o que a gente vai pensar? Dia 1 foi segunda, dia 2 foi terça, dia 3 foi quarta e assim sucessivamente. Repare que a cada 7 dias o padrão se repete, naturalmente, já que a semana tem 7 dias. Então a gente percebe que os múltiplos de 7 caem num domingo. Então dia 7 é domingo, dia 14 é domingo, 21, 28, 35, 42 e assim por diante. A cada 7 dias a gente tem um domingo. Então essa vai ser a nossa estratégia. Como assim? A gente vai pegar o 298, que é o dia em que cai o treino 100 da Paula, e vai dividir por 7. Por quê? Vamos supor, vamos chutar que o treino da Paula, o 100º treino da Paula, ocorreu num domingo. Vamos supor então que o dia 298 é um domingo. Se for um domingo, esse dia vai ser múltiplo de 7. E sendo múltiplo de 7, o resto dessa divisão, 298 por 7, vai ser 0. Então, se o resto da divisão for 0, quer dizer que o treino 100 da Paula ocorreu no domingo. Se não for 0, quer dizer que esse treino não aconteceu no domingo. Efetuando a divisão, o resultado dá 42, mas o que importa mesmo aqui é o resto. O resto deu 4. Como assim? Se o resto foi 4, quer dizer que 4 dias se passaram depois do domingo. Como assim? Se o resto fosse 0, teríamos 294 dias, ou seja, o dia 294 foi num domingo, o dia 295 foi numa segunda, o dia 296 numa terça e assim por diante. Então se o resto é 0, o dia é domingo, mas se o resto não for 0, o dia vai ser algum outro aí da semana. Então resto 1 é segunda, resto 2 é terça, resto 3 é quarta e no caso aí, resto 4 é quinta-feira, ou seja, o treino 100, o 100º treino da Paula, ocorreu numa quinta-feira. Resposta correta, letra D. Nossa próxima questão caiu no OBMAP 2012 em todos os níveis da prova. Olha aí. Um quadrado de lado 1 cm roda em torno de um quadrado de lado 2 cm, como na figura, partindo da posição inicial e completando um giro cada vez que um de seus lados fica apoiado em um lado do quadrado maior. Então você tem aí o exemplo do primeiro e do segundo giro desse quadradinho cinza ao redor do quadrado maior do quadrado branco. Qual das figuras a seguir representa a posição dos dois quadrados após o giro número 2012? Fica óbvio logo de cara que você não vai pensar em fazer giro por giro até chegar na posição 2012. Você tem que achar um atalho aí para resolver essa questão. Então vamos pensar o seguinte, com 0 giros, ou seja, na posição inicial, temos essa configuração aí. A questão mostra que existe um giro desse quadradinho menor ao redor do quadrado maior, de modo que após um giro, o quadradinho fica nessa posição. Após 2 giros, nessa posição. E se você reparar, ele vai andar ao redor do lado do quadrado maior dessa forma ao longo dos próximos giros. Então no terceiro giro ele vai estar ali, no quarto giro ele vai estar embaixo, no quinto ali, no sexto, no sétimo e no oitavo. Opa, repare, no oitavo giro o quadradinho volta à mesma posição, a posição inicial. Vamos continuar para ver o que acontece. 9 giros, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Opa, mais uma vez o quadradinho voltou à sua posição inicial. Então a gente percebe que várias vezes o quadradinho vai voltar à posição inicial. E isso acontece sempre em múltiplos de 8.
Você viu aí que no giro 8 o quadradinho voltou à posição inicial, no giro 16 também, então de 8 em 8 giros o quadradinho vai voltar à posição inicial. Então a gente quer saber agora, depois de 2012 giros, em que lugar esse quadradinho vai estar. Bom, similar ao que a gente fez na questão anterior, a gente vai pegar o 2012 e dividir por 8. Por quê? Porque a cada 8 giros ocorre um padrão, ou seja, a cada 8 giros o quadradinho volta à sua posição inicial. O resultado dessa conta aí dá 251, mas isso pouco importa, o que importa para nós é o resto, e o resto é 4. E o que a gente pode interpretar disso? Bom, a gente viu que quando o número é múltiplo de 8, quando o número de giros é múltiplo de 8, o quadradinho está exatamente na posição inicial. Agora, se o resto for 1, o quadradinho vai para o lado. Se o resto for 2, o quadradinho vai para aquela posição. Se o resto for 3, ele vai para aquela posição. E se o resto for 4, como é o nosso caso, o quadradinho vai estar ali embaixo. E isso, se você olhar nas alternativas, corresponde exatamente à posição do quadradinho na letra A, que esta é a resposta dessa questão. Questão um pouquinho mais chatinha da UBMAP 2012 dos níveis 2 e 3. 5 cartas inicialmente dispostas como na figura serão embaralhadas. Em cada embaralhamento, a primeira carta passa a ser a segunda passa a ser a quarta, a terceira passa a ser a primeira, a quarta passa a ser a quinta e a quinta passa a ser a terceira. Qual será a primeira carta após 2012 embaralhamentos? Como você já percebeu, a UBMAP adora brincar com o número que representa o ano em que a prova está sendo aplicada. Isso acontece praticamente sempre. Então vamos pensar aqui o que a gente pode fazer. Nós temos a posição inicial, As, 2, 3, 4 e 5. E então vamos pensar o que acontece aí após o primeiro giro. Vamos fazer passo a passo. A primeira carta passa a ser a segunda passa a ser a quarta, a terceira passa a ser a primeira, a quarta passa a ser a quinta e a quinta passa a ser a terceira. Pois é, aparentemente até o momento parece ser algo meio aleatório. No segundo embaralhamento, vamos ver o que acontece. A primeira vira a segunda vira a quarta, a terceira passa a ser a primeira, a quarta vira a última e a quinta vira a terceira. Mais uma vez parece que está tudo bagunçado. Vamos continuar para ver se a gente consegue encontrar algum padrão nessas cartas. Terceiro embaralhamento. A primeira carta vira a segunda vira a quarta, a terceira vira a primeira, a quarta vira a quinta e a quinta vira a terceira. E teremos essa configuração. 4, 5, 2, 3, As. Pois é, até agora nada de padrão. Mas vamos tentar de novo. No quarto embaralhamento, a primeira vira a segunda vira a quarta, a terceira vira a primeira, a quarta vira a quinta e a quinta vira a terceira. Vamos tentar de novo porque não é possível que a gente vai ter que fazer isso movimento por movimento até o embaralhamento 2012. Vamos tentar de novo. A primeira vira a segunda vira a quarta, a terceira vira a primeira, a quarta vira a quinta e a quinta vira a terceira. Opa! Reparou que a posição inicial se repetiu no quinto embaralhamento? Pois é, não foi coincidência. Isso vai acontecer todas as vezes. Por quê? Porque a cada 5 embaralhamentos você percebe que as cartas voltam à posição inicial. Então no 10º embaralhamento a posição vai ser a posição inicial. 15 embaralhamentos também. Então sempre em múltiplos de 5 o embaralhamento vai dar para nós a configuração que é exatamente a posição inicial das cartas. Então a gente tem que saber qual que é a primeira carta desse embaralhamento após 2012 embaralhamentos. Bom, é fácil perceber que de 5 em 5 a posição inicial se repete. E os múltiplos de 5 são muito fáceis de você achar. São aqueles números que terminam em 0 ou em 5, ou seja, cujos algarismos das unidades são 0 ou 5. Ou seja, na posição 2010, que é múltiplo de 5, teremos a posição inicial. Na posição 2011, teremos essa configuração. E na posição 2012, teremos um embaralhamento igual ao segundo embaralhamento que a gente fez. E dessa forma, a gente percebe que a primeira carta dessa configuração aí é o 5. Resposta correta, letra E. Nossa última questão do vídeo de hoje é do UBMAP 2015 do nível 2. Na malha hexagonal, a casa central recebeu o número 0 e as casas vizinhas a ela receberam o número 1. Em seguida, as casas vizinhas às de número 1 receberam o número 2 e assim sucessivamente como na figura. Quantas casas
receberam o número 6. Bom, logo de cara você já percebe que não é uma boa ideia tentar desenhar isso aí até preencher as casas de número 6. Então o que a gente vai tentar fazer? Bom, achar um padrão. Veja o seguinte, o 0 aparece só em uma casa, na casa central. E como um hexágono tem 6 lados, o 1 vai aparecer em 6 casas. Só que agora fica um pouco complicado, porque nem todos os lados desses hexágonos aí vão dar origem a uma nova casa, como você pode perceber. Quando você contar quantas casas aparece o número 2, vai dar 12. Quando você contar quantas casas aparece o número 3, vai dar 18. Opa, o 0 foi uma exceção, mas você percebe que de 1 em 1 aumenta 6, ou seja, o número 1 aparece em 6 casas, o número 2 vai aparecer em 6 casas a mais, ou seja, 12 casas, o número 3 vai aparecer em 18 casas e assim por diante. Se você quiser, dá até para fazer um esboço ali na própria figura e ver quantas vezes o número 4 vai aparecer. Se você contar, vai dar exatamente 24, ou seja, aumenta de 6 em 6. Dessa forma, olha só, o 5 vai aparecer em 30 casas, ou seja, 24 mais 6, e o 6, se a gente somar mais 6 unidades, vai aparecer em exatamente 36 casas. Resposta correta, letra B de bola. Nessa questão você percebeu que mesmo quando parece que vai ser algo muito complicado, os padrões, identificar padrões, realmente ajudam você a resolver a questão. Até existe uma outra forma de você fazer uma ou outra questão que apresenta padrão. Mas se você consegue identificar o padrão, fica muito mais fácil de resolver e acertar a questão. Beleza? Bem, esse foi o vídeo de hoje. Espero muitíssimo que você tenha gostado. Muito obrigado por assistir ao vídeo. Boa sorte na prova, marque certo no gabarito, um grande abraço e até a próxima!